Quero que você abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 3. Versos 5 a 6. 5 e 6. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Amém? Meus irmãos, eu não sei quantos de vocês têm acompanhado nos últimos dias as notícias envolvendo uma missão da NASA, depois de mais de 50 anos, enviando novamente uma missão tripulada à órbita da Lua. Então, depois de mais de 50 anos, então foram uma equipe com 4 astronautas, 3 americanos e um canadense. Eles entraram em um foguete, foram lançados para fora da atmosfera terrestre e enviados para fazer uma volta ao nosso satélite natural, a Lua, e voltando aqui para o planeta Terra, de forma que bilhões de pessoas acompanharam o pouso da nave, né? Aqui na Terra, e foi algo que chamou muita atenção das pessoas, né? E quando eu estava meditando, eu gosto muito de astronomia desde criança, e eu estava meditando sobre o tema que nós vamos falar hoje, e eu me lembrei de uma dessas missões da NASA, que foi a Apollo 13. A Apollo 13, ela foi uma missão da NASA lançada em abril de 1970, há exatamente 56 anos. E essa missão da Apollo 13, ela ficou muito famosa por uma frase. Não sei quantos irmãos se lembram a frase de um dos astronautas, né? Houston, we have a problem. Ou seja, Houston, nós temos um problema. Aconteceu um acidente que não estava sendo esperado. Cerca de 56 horas após o lançamento da nave, um tanque de oxigênio no módulo de serviço da nave explodiu. E aí o astronauta, chefe da tripulação, o Jack Swigert, ele relatou o problema e clamou por socorro à central de comando da NASA que fica em Houston. E a partir daquele momento, irmãos, a vida daqueles astronautas estava na mão daqueles cientistas, engenheiros, astrofísicos, toda aquela equipe que estava reunida em Houston, ali nos Estados Unidos. Aquela explosão danificou o chamado módulo de serviço e fez com que eles tivessem que passar para o outro módulo da nave, que era o módulo lunar, que seria o módulo responsável por descer até a superfície da Terra. E eles usaram esse módulo lunar como um bote salva-vidas para voltar para a Terra. E essa é tida, apesar de ter sido um fracasso no sentido que o objetivo era colocar os astronautas na superfície da Lua, esse foi o resgate de maior sucesso da história. A probabilidade deles conseguirem resgatar essa equipe era menos de 2%. E os físicos, cientistas de Houston, eles conseguiram, meus irmãos, através de cálculos, de manobras, eles conseguiram trazer os astronautas sãos e salvos de volta para a Terra. E essa missão ficou muito famosa. E é interessante, irmãos, que um desses astronautas, quando chegou aqui na Terra, ele dando uma entrevista, ele estava muito emocionado e ele estava agradecendo aquela equipe de físicos, de cientistas, de engenheiros que salvaram eles, porque por alguns dias a vida deles esteve nas mãos
daquela equipe, esteve nas mãos daqueles engenheiros. Meus irmãos, e eu fico pensando também a respeito das nossas próprias vidas. A palavra de Deus diz que Deus nos criou para a sua glória, Deus nos criou para vivermos em comunhão com Ele, e Ele lançou essa missão. E a missão de Deus era que nós vivêssemos para a sua glória, vivêssemos em comunhão com Ele, enchêssemos a terra da glória do Senhor. Mas em algum momento houve uma falha nessa missão. Em algum momento houve um problema nessa nave. O pecado entrou na humanidade. E a partir daí nós ficamos à deriva. Nós ficamos com a nossa vida em risco. Mas pela graça de Deus, o Senhor providenciou uma missão de resgate. Ele enviou Jesus Cristo para nos resgatar e nos salvar. E assim como, meus irmãos, aqueles astronautas estiveram por alguns dias nas mãos de alguns engenheiros, nós estamos nas mãos do Senhor. Deus, meus irmãos, em sua soberania, em seu governo, na sua onisciência, Ele está controlando as nossas vidas. E se não fosse a boa mão do Senhor, se não fosse a providência do Senhor, nós já teríamos sido destruídos. É a mão de Deus que tem cuidado de nós. É Deus quem tem nos sustentado até aqui. Aquela equipe, meus irmãos, de astronautas, estava na dependência de Houston. Mas hoje eu quero dizer, meus irmãos, que eu e você estamos na dependência de Deus. A nossa vida está na total dependência do Senhor. E eu quero que você leia comigo Provérbios, capítulo 3, versos de 5 a 6, onde nos diz assim a palavra do Senhor: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Louvado seja o nome de Jesus. Que o Senhor nos conduza, meus irmãos, nessa noite ao conhecimento da sua palavra. Amém, irmãos? Meus amados irmãos, o livro de Provérbios é uma coletânea de provérbios ou adágios populares que eram utilizados em Israel na época do rei Salomão. Muitos deles criados pelo próprio rei Salomão. Salomão escreve o livro de Provérbios com o objetivo de transmitir a sabedoria prática para o seu filho, que se tornaria o novo rei. Salomão sabia que assumir o reinado, assumir uma nação como Israel não era nada fácil. Haveria muitos desafios, obstáculos, dificuldades e problemas. Nós podemos ver isso na história do próprio Roboão, filho de Salomão. Vimos isso aqui na semana passada. Como ele caiu na armadilha do seu próprio coração e colocou tudo a perder. E a verdade, meus irmãos, é que quando nós não dependemos do Senhor, nós colocamos tudo a perder em nossas vidas. Você pode colocar tudo a perder. E aqui, meus irmãos, no capítulo 3, Salomão, logo no versículo 1, ele diz: meu filho, não se esqueça dos meus ensinos, e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias, e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Então, meus irmãos, os mandamentos que nós vamos aprender, a instrução que nós vamos aprender aqui, segundo o próprio Salomão, é algo que pode aumentar os nossos dias, que pode nos acrescentar anos de vida e paz. E então, no versículo 5, ele começa dizendo: confie no Senhor de todo o seu coração. Você pode repetir comigo essa expressão? Confie no Senhor de todo o seu coração. E eu queria falar hoje, meus irmãos, sobre a dependência de Deus. Dependência de Deus. Eu estava refletindo hoje, quando
eu estava ali em Teresina, peguei um ônibus ontem à noite para cá e eu já comecei a passar mal lá na rodoviária de Teresina, né? E eu fiz uma oração ao Senhor, eu disse: Senhor, não me deixe passar mal dentro desse ônibus. Só o que eu te peço, Pai, deixa eu pisar em solo bonjesuense. Eu não sei dos irmãos, quem já viajou de ônibus, uma das piores coisas que pode acontecer é quando você passa mal dentro de um ônibus. É muito ruim. E eu orei ao Senhor ali, na minha poltrona, na minha cadeira, e pedi a Deus: tenha misericórdia de mim, Senhor. E Deus foi tão bondoso, meus irmãos, que o Senhor me guardou. E quando eu pisei aqui em Bom Jesus, desci na rodoviária às 5h30 da manhã, eu comecei a passar mal. E eu louvo ao Senhor porque Ele respondeu à minha oração. Mas é interessante, meus irmãos, que nós vivemos em uma missão de risco. Tudo que nós fazemos, nós estamos sob risco. Quando nós saímos de casa para ir para o trabalho, quando nós temos que tomar uma decisão profissional arriscada, quando eu como pastor, você como crente, precisa tomar uma decisão relacionada à sua vida, ao seu ministério, à sua família, ao sairmos de casa para ir na padaria, a sua vida está sob risco. E por estarmos sempre sob risco, nós precisamos depender de Deus em nossa vida. E aqui, meus irmãos, nesse texto que nós vemos, tem algumas lições preciosas sobre esse tema, dependência de Deus. Eu poderia resumir esse texto dizendo que a vida verdadeiramente sábia é marcada por uma dependência total, prática e constante de Deus. Uma dependência total, prática e constante de Deus. E logo no versículo 5, Salomão começa dizendo: confia no Senhor de todo o teu coração. A ideia aqui, meus irmãos, primeiro é que nós precisamos confiar no Senhor. Crer no Senhor. A palavra hebraica utilizada aqui, traduzida, meus irmãos, por confiar, é a palavra hebraica batar. Batar traz a ideia de segurança, descanso, entrega. Essa é a sensação, por exemplo, de uma cidade que descansa sobre os olhos de uma sentinela. Naquela época haviam as cidades e as muralhas em torno da cidade, e havia ali os sentinelas, que eram aqueles homens responsáveis por de cima das muralhas observarem o que estava acontecendo em torno da cidade. A qualquer momento o inimigo poderia invadir a cidade, a qualquer momento o inimigo poderia trazer devastidão, sofrimento e morte, mas o povo precisava descansar, sabendo que haviam pessoas vigiando, cuidando deles. Meus irmãos, nós também somos chamados a confiar em Deus. Não é apenas acreditar que Deus existe. Essa palavra, essa expressão crer ou fé, ela traz muitos problemas nos dias de hoje. Porque muitas pessoas, quando vão traduzir, quando vão interpretar a palavra fé, elas interpretam como alguém que acredita em Deus. Mas a fé bíblica, ou a fé verdadeira, não é simplesmente acreditar em Deus, ou acreditar que Deus existe. A fé bíblica, a fé verdadeira, é apoiar-se em Deus, é confiar nele, é entregar-se totalmente ao Senhor. Então nós precisamos confiar, nós precisamos acreditar em Deus, mas não no sentido apenas de crer que Ele existe, mas confiar nas suas promessas e no seu cuidado sobre nossa vida. Confie totalmente no Senhor. E Ele diz, olha, confia no Senhor. E como que eles deveriam confiar no Senhor, meus irmãos? De todo o seu coração. Ou seja, essa expressão, o povo de Deus, todo o coração, elimina qualquer espaço para uma confiança dividida. É interessante que há muitas pessoas hoje que dizem confiar em Deus ou crer em Deus, mas confiam em Deus, creem em Deus e mais alguma coisa. O que Deus espera de nós, meus irmãos, é que nós creamos, é que nós confiemos nele de todo o nosso coração. Deus não aceita ser uma opção entre muitas. Ele
exige de nós exclusividade. Nós precisamos confiar apenas nele. Confiar, apoiar a nossa vida inteiramente no Senhor. E essa confiança em Deus envolve 3 coisas. Envolve o nosso intelecto, a nossa vontade e os nossos afetos ou sentimentos. Primeira coisa, o intelecto. Nós precisamos crer na verdade de Deus. Nós precisamos crer com a nossa mente nos mandamentos de Deus, naquilo que Deus nos diz que é a verdade. Nós precisamos crer nisso. Esse é o primeiro aspecto. A palavra de Deus, meus irmãos, traz mandamentos para toda a nossa vida. A palavra de Deus nos mostra como nós devemos conduzir a nossa história, a nossa vida de forma a agradar a Deus. Então nós precisamos crer na verdade de Deus. Mas também nós precisamos não só do intelecto, nós precisamos da vontade. Ou seja, nós precisamos decidir obedecer a esse Deus. Precisamos decidir confiar. Lembra que eu falei para os irmãos sobre a missão Apolo 13? A partir daquele momento, meus irmãos, que o tanque de oxigênio do módulo principal da nave explodiu, eles sabiam que a vida deles estava nas mãos de Houston. Então eles precisavam seguir todas as instruções, todas as orientações. E foi isso que eles fizeram. Quando nós entendemos que, meus irmãos, a nossa vida está sob risco por causa do pecado e da queda, e que Deus tem nos dado orientações de como sairmos, de como sermos resgatados desse problema que a gente se enfrentou, a gente precisa decidir obedecer a palavra de Deus e confiar. Haverá muitos momentos, meus irmãos, que as orientações, as instruções, as ordens de Deus não fazem muito sentido para nós. Mas elas não fazem muito sentido para nós porque, muitas vezes, nós não entendemos ou nós não vemos com os olhos de Deus. De dentro de uma cápsula que é a nossa vida, nós não conseguimos discernir aquilo que Deus está fazendo lá de fora, cuidando de nós. Então nos resta obedecer e confiar no Senhor. Naquela missão, a ordem foi a seguinte: eles precisavam, meus irmãos, naquele exato momento, eles precisavam se transferir para o módulo lunar, que era um módulo onde só havia espaço para 2 passageiros. Eles eram 3. Então eles se apertaram naquele módulo lunar, os 3. Eles poderiam ter questionado, mas eles simplesmente obedeceram. Depois disso, eles precisavam despressurizar o módulo lunar. Eles precisavam levar toda a água que eles tinham para lá. Eles fizeram tudo o que foi ordenado. E se eles sobreviveram, foi porque eles obedeceram às vozes dos especialistas, dos engenheiros. Se nós também, meus irmãos, quisermos viver neste mundo hostil, nessa missão de risco em que nós estamos, nós precisamos obedecer ao Senhor. Nós precisamos crer que Deus é o especialista. E Ele é o especialista da nossa vida, porque Ele nos criou. Às vezes nós queremos discutir, mas nós não entendemos. O Senhor entende e Ele nos orienta como nós devemos agir. Decida obedecer. E por fim, meus irmãos, quando nós cremos na verdade de Deus e nós decidimos obedecer, aí, só a partir daí, é que nós experimentamos essa confiança nos afetos. Ou seja, nós passamos a descansar nele. E aí vem aquela paz de Deus que excede todo entendimento. Aí vem aquela confiança, aquela tranquilidade. Meus irmãos, como é maravilhoso estar diante de um especialista. Eu me lembro que na primeira gestação de Carol, foi uma gestação muito difícil. E nós ficamos de um lado para o outro, de um médico para o outro. Veio a pandemia. Carol teve uma série de problemas de saúde durante a primeira gestação. E a gente estava muito apreensivo. E aí foi aí que o médico da nossa família, ele disse: olha, é melhor vocês irem para Teresina. Nós fomos para Teresina. Carol estava com alguns problemas e a gente estava muito aflito, nós estávamos muito desanimados. Mas quando nós chegamos
lá em Teresina, meus irmãos, que nós entramos no consultório médico e conversamos pela primeira vez com aquele médico que nos atendeu, ele nos trouxe confiança, porque ele mostrou que sabia do que estava falando. E a partir daquele momento nós tivemos uma confiança tão grande que ele nos trouxe uma tranquilidade, e aí nós tivemos um momento muito especial. E deu tudo certo, graças a Deus. Agora, meus irmãos, depois eu fico pensando, se a gente é capaz de confiar nas palavras de um especialista humano, por que não confiamos nas palavras daquele que tudo criou? Daquele que criou todas as células, os trilhões de células do nosso corpo. Daquele que criou tudo em nosso redor. Daquele que nos fez, daquele que te conhecia, a substância ainda informe no ventre da sua mãe. Esse Deus é o maior especialista a quem nós podemos confiar. Confie em Deus, confie nos seus mandamentos, confie naquilo que Ele diz. Amém, irmãos? Nós somos chamados a confiar em Deus. O Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Meus amados irmãos, somos chamados a confiarmos nesse Deus. Jeremias capítulo 17, versos 7 e 8. O profeta Jeremias, ele diz: bendito é o homem que confia no homem, porque ele é como a árvore plantada junto às águas. Nós somos convidados, meus irmãos, a confiar inteiramente no Senhor. Mas não é simplesmente dizer eu acredito, é demonstrar confiança. Eu vou dar um exemplo para os irmãos, assim, eu sempre gosto de dar esse exemplo. Imagine um avião, certo? Quem aqui acredita em avião? Levante sua mão. Os irmãos acreditam em avião? Você acredita em avião, irmão Mira? Acredita, né? Então todo mundo aqui já viu um avião, sabe que o avião existe, né? Acredito que sim. Se você não viu presencialmente, você viu ele passando pelo céu. Você acredita no avião, não é isso? Mas nem todas as pessoas confiam no avião. Ano passado eu fui a Teresina participar de uma reunião do conselho, e eu fui de ônibus, e do meu lado tinha um rapaz, e aí eu comecei a conversar com ele. Aí eu perguntei para ele: você está indo para onde? Ele disse: estou indo para São Luís do Maranhão. De onde você... Aí ele disse: não, eu estou vindo de Brasília para São Luís do Maranhão. Esse já é o meu terceiro dia de viagem. Aí eu: tá certo. Aí ele disse: olha, a minha família já foi para lá. Minha esposa e meus filhos, eles pegaram um avião lá em Brasília, e já tem 2 dias que eles estão lá em São Luís, e eu estou aqui andando de ônibus, passando aqui pelo Piauí, Maranhão. E eu disse: por quê? Ele disse: porque eu não confio em andar de avião. Aí eu disse assim para ele: mas é seguro. É seguro. Eu comecei a conversar com ele: andar de avião é seguro. Proporcionalmente, percentualmente, morrem muito menos pessoas de acidente de avião do que de acidente de carro, de ônibus. E aí comecei a trazer alguns números, conversar com ele. Ele disse: eu sei de tudo isso, mas eu não confio. Então, irmãos, nós podemos dizer assim: olha, eu acredito em Deus. Nós podemos dizer assim: eu sei que Deus criou todas as coisas, que Ele é um Deus maravilhoso, mas na hora de nós darmos o passo, de confiarmos em Deus, de entregarmos nossa vida a Ele, o que é que a gente faz? A gente não confia. Eu conheço muitas pessoas assim. Ouvem a palavra, gostam da palavra, frequentam a igreja, alguns até se dizem crentes, mas na hora de confiar em Deus, de depender de Deus, de entregar sua vida nas mãos de Deus, dá um passo atrás. Deus nos chama, meus irmãos, a confiarmos no Senhor. Nós precisamos confiar em Deus. Vamos ler de novo? Confie no Senhor de todo o seu coração. E aí nós vamos para o segundo ponto. Primeiro temos que confiar no Senhor. Essa é uma ordem de Deus para nós, confiarmos em Deus. Segundo, a renúncia. Nós precisamos rejeitar
meus amados irmãos, a nossa autossuficiência. O verso 5, parte B, diz: e não se apoie no seu próprio entendimento. Leia comigo. E não se apoie no seu próprio entendimento. Então, meus irmãos, nós somos convidados a depender de Deus, esperar no Senhor, mas nós também temos que rejeitar a nossa autossuficiência, a nossa autoconfiança. Muitas vezes, meus irmãos, nós nos achamos capazes. Nos achamos capazes. E esse problema de nos achar capazes é muito perigoso. Eu me lembrei de uma história aqui, irmãos. Desculpe, irmãos, você sabe que eu não gosto de contar muita história, né? Eu gosto de expor a palavra, mas eu vou contar essa história. Quando eu tinha ali uns 18 anos, eu ainda não sabia andar de carro. O meu irmão mais novo, ele é 6 anos mais novo que eu, ele aprendeu a andar de carro antes de mim, né? E eu não tinha muita confiança para dirigir. Penso numa pessoa sem confiança, mas aí o meu pai, ele tinha acabado de comprar uma caminhonete, a gente tinha uma propriedade na zona rural, e ele tinha acabado de comprar uma caminhonete Frontier, dessas mais antigas. E ele, quando chegou lá, ele olhou para mim e disse assim: você quer levar o carro? Aí eu disse: não, pai, vamos deixar para outra hora, estrada de terra, tem... Ele: não, pode ir, vai dar certo. Aí ele me encheu de confiança. Eu disse: não, pois se é assim eu vou. Peguei a Frontier e vim. E aí, meus irmãos, aos poucos eu fui ganhando confiança. Lá no início eu não queria nem pegar o carro, mas eu fui ganhando confiança. E à medida que eu ganhava confiança, eu pisava no acelerador, irmão Caetano, pisava no acelerador. E aí o meu pai disse assim: ó, vai mais devagar. Eu disse: não, está tudo sob controle. De repente, meus irmãos, tinha uma curva assim, e eu vinha em alta velocidade. Meus irmãos, não deu. Eu sobrei nessa curva e entrei no mato nessa Frontier. Andei uns 400 metros no mato. Graças a Deus que não tinha nenhuma árvore grande assim na frente. E aí eu parei lá. E aí meu pai olhou para mim assim e disse: eu falei para você tomar cuidado. E então, às vezes, quando a gente se enche de autoconfiança, quando a gente acha que, olha, agora sim, eu estou no controle, agora eu estou sabendo, agora vai dar certo, é quando nós estamos sob maior risco. Às vezes, os momentos que a gente entra em maior, pode prestar atenção, os momentos que a gente entra em maior dificuldade na nossa vida são em momentos que a gente está na crista da onda. Porque quando a gente está lá embaixo, passando por dificuldade, olha, a gente está humilde, dependente, é ou não é? Mas quando Deus nos dá a oportunidade de estar por cima, esse é o momento mais perigoso da nossa vida. E às vezes a gente se acha autossuficiente, a gente acha que é capaz, a gente acha que vai dar conta. E aí quando vê, a gente não está mais orando, quando vê, a gente não está mais lendo a Bíblia, quando vê, e a igreja não é algo mais tão importante, fazer o culto doméstico com a família não é nada mais tão importante, tomo decisões uma atrás da outra sem consultar o Senhor, estou seguindo a minha vida do meu jeito, dizendo: eu consigo. E a autossuficiência, meus irmãos, é muito perigosa. Salomão está dizendo: não se apoie no seu próprio entendimento. Jeremias 17:5. O profeta Jeremias diz: maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço. Meus irmãos, nós não podemos confiar em nós mesmos. Nós precisamos confiar no Senhor. Provérbios 28:26 diz: o que confia no seu próprio coração é insensato. Coloque aqui, irmã Vitória, por favor. Provérbios 28:26. Vamos ler todos juntos? Quem confia no seu próprio coração é tolo, mas o que anda em sabedoria.
E aí, você tem andado em sabedoria? Provérbios vai resumir a sabedoria como sendo o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É confiar em Deus, depender de Deus, esperar em Deus. A sabedoria consiste em viver uma vida apoiada no Senhor. Quem confia no próprio coração é tolo, não sou eu, pastor Fábio, que estou falando isso. É a palavra de Deus, meus irmãos. Você já ouviu aquela pessoa que gosta de falar assim, ó, deixa comigo, eu sei o que eu estou fazendo? Conhece alguém assim? Não conhece, não? Deixe comigo, eu sei o que eu estou fazendo. Olha, normalmente quem fala isso aí, 99%, não sabe o que está fazendo. Meus irmãos, a Bíblia diz que a altivez precede a queda. Então, se nós nos ensoberbecermos, se nós nos enchermos de altivez, se a gente achar que é autossuficiente, olha, eu consigo, através dos meus estudos, dos meus recursos financeiros, dos meus bens, daquilo que eu tenho, saiba de uma coisa, nada disso é suficiente. Você precisa depender do Senhor. Não confie em si mesmo. A Bíblia diz que o coração do homem é desesperadamente corrupto. É enganoso. Então, rejeite a autossuficiência. Busque traçar um caminho de humildade. Confie inteiramente no Senhor, na sua vida. Terceiro lugar, verso 6. O verso 6 nos diz assim: reconheça-o, Senhor, em todos os seus caminhos. Vamos ler novamente? Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Terceiro lugar, e aqui é a parte prática, reconheça Deus em tudo. Reconheça Deus em tudo. O que significa reconhecer Deus no contexto dessa passagem bíblica aqui, irmãos? Reconhecer Deus aqui significa consultá-lo, submeter-se a Ele e viver consciente da sua vontade. Vou repetir para os irmãos, essas três coisas. Reconhecer a Deus significa consultar a Deus, submeter-se a Deus e viver consciente da sua vontade. Isso é reconhecer a Deus em todos os seus caminhos. Eu queria falar rapidamente sobre cada uma delas. Primeiro, consultá-lo. Irmãos, nós temos consultado a Deus nas decisões que a gente tem tomado na nossa vida? Vamos ser sinceros. Temos consultado a Deus? Quando a gente vai fazer um negócio, quando a gente vai fazer uma transição de carreira, quando a gente vai entrar na universidade, quando a gente vai escolher uma cidade para morar, uma igreja para congregar, quando a gente vai constituir uma família, nós temos consultado ao Senhor. Eu falei aqui para os irmãos, tem uma passagem lá no livro de Josué, onde Deus havia ordenado a Josué e o povo de Israel que deveriam destruir todas as nações vizinhas, porque elas seriam uma pedra de tropeço para Israel. E haviam ali um grupo de pessoas que pregaram uma peça em Israel. Eles se vestiram de roupas velhas, pegaram pão bolorento, vasilhas de água rachadas, como se estivessem vindo de um local distante. E eles foram até Josué. E diz o texto que Josué recebeu esse povo e fez aliança com eles, pensando que eles eram um povo de uma terra distante. E a palavra de Deus é muito clara, que isso se tornou pedra de tropeço para Israel. E por que isso aconteceu? Porque eles não consultaram o Senhor. Tomaram a decisão com base no entendimento humano. Não, o que eles estão falando é verdade. Irmãos, você não conhece o coração de ninguém. Você não conhece o futuro. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Eu e você não sabemos de nada. Bote isso na sua cabeça. Nós não sabemos de nada. Por isso, em tudo que nós fizermos, nós precisamos consultar ao Senhor.
Salmo 25:12 diz assim: ao homem que teme o Senhor, Ele o conduzirá no caminho que deve seguir. Se eu e você tememos a Deus, nós temos que ter uma vida conduzida pelo Senhor. Isso é dependência de Deus. Consultar a Deus e submeter-se a Ele. Porque muitas vezes Deus revela a sua vontade. Uma coisa é você saber a vontade de Deus, outra coisa é você se submeter a ela. Porque se submeter à vontade de Deus significa abrir mão da nossa própria vontade. E por fim, viver consciente da vontade de Deus. Você vive consciente da vontade de Deus. Ou seja, você precisa guardar em sua mente, em seu coração, aquela que é a vontade do Senhor. Ter discernimento sobre a vontade de Deus. E a partir daí, você confia no Senhor, ou melhor, ao Senhor, a sua vida. Amém, irmãos? Olha, nós não sabemos de nada. Repita comigo assim, irmãos. Olha, eu não sei de nada. Eu também não sei de nada. O que eu quero dizer não sei de nada? Eu quero dizer, meus irmãos, que nós não conhecemos o futuro. Nós não conhecemos boa parte. Aqui, o conhecimento que nós temos, o ser humano, meus irmãos, criado à imagem e semelhança de Deus, é fantástico. A capacidade que nós temos de guardar conhecimento, de raciocínio, é algo maravilhoso. É algo maravilhoso. Porém, meus irmãos, em relação ao vasto conhecimento da criação, nós não sabemos de nada. Porque nós servimos a um Deus que tudo sabe, tudo conhece. E por isso precisamos reconhecê-lo em todos os nossos caminhos e fugirmos de qualquer tipo de pretensão, vanglória ou autoconfiança. Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 15. Diz assim: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos até tal cidade e negociaremos. E aí Tiago diz assim, em vez disso, verso 14, vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, vamos todos juntos? Deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Gente, o que eu acho interessante, meus irmãos, é que muitas vezes nós perdemos a noção disso aqui. A gente tem um projeto de vida, a gente tem uma agenda e não é problema, não é pecado você fazer compromissos, você fazer planos. O provérbio diz que o coração do homem pode fazer planos. Mas a resposta certa vem do Senhor. Nós não sabemos como esses planos vão se desenvolver, no que isso vai desencadear, o que vai acontecer. Então nós devemos dizer, se Deus quiser, se Deus permitir, amanhã faremos isso ou aquilo. Isso é a confiança de que Deus está no controle da nossa vida, e isso manifesta também a dependência de Deus. Amém? Então nós devemos fazer assim, meus irmãos. Nós devemos reconhecer ao Senhor em todos os nossos caminhos. E reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos significa que aonde nós estivermos e o que nós fizermos, nós devemos reconhecer o Senhor. Colossenses 3,17 diz, tudo que fizerdes, fazei-o em nome do Senhor Jesus. 1 Coríntios 10:31 diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Nós devemos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. A vida do crente é uma vida que pertence ao Senhor. O crente não tem vida secular e vida espiritual. Vamos tirar isso da nossa cabeça, irmãos. A vida do crente, ela é espiritual como um todo. Nós devemos honrar o Senhor em tudo que nós fizermos, em todas as coisas. Será que os seus planos incluem Deus ou apenas mencionam Deus? Eu e você oramos antes de decidir? Ou será que a gente é daqueles que ora só na hora de pedir socorro? Né? E aí a gente pega lá o rádio e diz, Deus, I have a problem. Nos socorre aqui, pelo amor de Deus, que o negócio está ficando feio.
Me coloquei numa situação difícil, agora eu preciso de Deus. Ou será que a gente reconhece Deus em todos os nossos caminhos? Amém? E por fim, quarto lugar, nós temos aqui a promessa de Deus. E a promessa de Deus para essa pessoa, no verso 6, parte 2. E ele, o Senhor, endireitará as suas veredas. Essa ideia de endireitar a vereda é corrigir o percurso. Muitas vezes na nossa vida, meus irmãos, o nosso percurso tem que ser corrigido. Como aquela história que eu contei para os irmãos no início. O percurso, primeiramente, era um. Mas o percurso precisou ser mudado. E muitas vezes nós nos colocamos em situações na nossa vida que o nosso percurso precisa mudar. E quando o nosso percurso precisa mudar, nós devemos entregar ao Senhor para que Ele possa nos dirigir nesse novo caminho. Ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, Deus alinha, Deus corrige, Deus nos conduz por um novo caminho. Por um novo caminho. Salmo 32, verso 8. O Senhor diz: eu instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Agora, o texto que me chama a atenção é Isaías 30, 21. Isaías 30, 21, que fala sobre isso. Depender de Deus é estar disponível para ter o seu caminho, a sua rota sendo mudada por Deus a qualquer momento. A qualquer momento. Eu não sei se aqui no Brasil, acho que não, mas lá nos Estados Unidos já tem uns carros. Os irmãos já viram isso, né? Algumas cidades lá você entra dentro do carro. Na China também tem. E aí não tem motorista. Aí o carro sai andando e te leva para todos os lugares. E aí eu fico pensando, né? Se a gente é capaz de confiar num computador, nós somos convidados a confiar, meus irmãos, no Senhor, naquele que nos guia, que nos conduz, aquele que nunca erra. Em Isaías 30, 21, o profeta Isaías diz: quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo, dizendo o que, meus irmãos? Andem nele. Então, é uma promessa para Israel, mas é uma promessa para a igreja também. Que muitas vezes, quando nós nos desviamos, o caminho, nós ouvimos uma voz: olha, o caminho é esse, ande por esse caminho. Agora a questão é, nós temos ouvido essa voz? Nós queremos nos submeter à voz do Senhor para nos guiar por esse caminho? Meus irmãos, a nossa segurança não está no nosso conhecimento, em saber o futuro, mas em confiar naquele que tudo governa. Confie naquilo que o Senhor diz, sempre será o melhor para a sua vida. Amém? E por fim, eu gostaria de concluir falando um pouco sobre como esse texto nos encaminha, nos aponta para Cristo. Até aqui, meus irmãos, nós vemos o chamado para confiar em Deus. Mas a pergunta é: como pecadores como eu podem realmente confiar em Deus? A resposta está em Cristo. Ele disse em João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o único caminho seguro. Ele é o verdadeiro cumprimento dessa promessa: endireitarei os teus caminhos. Nós tínhamos, como a missão Apolo 13, um grande problema. Nós tínhamos um grande problema. Nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados. Nós vivíamos longe de Deus. Nós estávamos mortos espiritualmente por causa da dureza do nosso coração. Mas 1 Pedro 2,24 diz que Jesus carregou Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. A maior missão de resgate da história foi Deus enviando o seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados.
Na cruz, Cristo levou sobre si os nossos pecados. Mas Marcos 8,34, Jesus diz: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo. Ou seja, abra mão da autossuficiência. Tome a sua cruz e siga-me. Talvez você tenha andado segundo o seu próprio entendimento. Talvez você tenha vivido sem consultar o Senhor. Talvez você até conhece a Deus, crer em Deus, mas não tem confiado verdadeiramente a ponto de entregar a sua vida a Ele. Mas o chamado de Jesus para você e para mim nessa noite é: negue a si mesmo e siga-me. Dependa inteiramente de mim. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã: dependa de Deus. Dependa daquele que nunca te abandonará. Amém? Dependa do Senhor. Abandone a confiança em si mesmo. Arrependa-se da vida independente de Deus e confie e confesse Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Algumas aplicações finais. Primeiro, nós devemos nos arrepender dos momentos em que achamos que somos independentes ou autossuficientes. Se você olha para a sua vida e percebe que deixou em algum momento de consultar a Deus, que está fazendo as suas coisas baseado no seu próprio entendimento, arrependa-se disso. Submeta os seus planos ao Senhor. Submeta os seus planos ao Senhor. Outra coisa, cultive oração antes de tomar decisões importantes. E descanse na direção de Deus. Ele está no controle da missão. Amém, irmãos?